Olá galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer duas coisas. Primeiro é me maquiar e depois é falar, e eu vou ver se eu consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, porque eu tô sem espelho e eu só vou ter o celular para ver como eu estou me maquiando. Então o vídeo de hoje não é sobre cabelo, como vocês puderam ver aí embaixo no título, é sobre um testemunho de vida que eu queria passar para vocês, porque vocês sabem que em meio a essa pandemia toda a gente está tendo que se virar nos 30, então foi um jeito que eu arrumei para não ficar em depressão, para não ficar triste, para não ficar pensando besteira e para não ficar assistindo televisão, as besteiras que passam na televisão. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, porque só de cabelo às vezes enjoa bastante. Acho que vocês não me conhecem tão bem, mas eu enjoo muito rápido das coisas, muito fácil. E esse vídeo, esse canal vai ser também para cabelo, mas também para falar de outras coisas, de outras coisinhas. E quem gostar de mim me acompanha, quem não gostar pode me acompanhar também. E agora a gente vai começar o vídeo. Bora lá! Bom, como vocês já podem ver, já coloquei um lencinho aqui na minha cabeça que não é próprio para fazer maquiagem, mas eu coloco, na verdade eu nem coloco, mas hoje eu coloquei porque eu tô fazendo vídeo e eu tenho que parecer amiga e fazer as coisas direito no vídeo. Então a base que eu vou usar a minha número 7, né? A minha esponjinha já tá totalmente molhada, eu já passei o meu primer e agora eu vou passar devagarzinho, né, a esponjinha sempre dando batidinhas. Lembrando que eu vou fazer uma maquiagem super básica pra mim ficar em casa mesmo, porque eu não vou sair. Que vocês sabem que nessa pandemia nós não podemos sair. Então é super simples, super fácil, é uma coisa super rápida. Enquanto isso, eu quero falar de um fato que aconteceu comigo que vocês estão vendo aí. O meu exame de Covid deu positivo. Só que até então eu não sabia que tinha dado positivo, porque eu só fui pegar esse exame depois de um bom tempo. E aí, enquanto isso, o que eu fiz? Qual foi os primeiros sintomas que eu senti? Como que eu soube? Primeiramente, eu não soube. Eu desconfiei, assim como todos nós desconfiamos, porque eu estava trabalhando ainda. Para quem não sabe, eu trabalho numa creche, né? Eu sou professora de educação infantil. E aí eu estava trabalhando nessa creche e apareceu um sintoma que foi febre, mas não foi uma febre muito demais assim. Foi uma febre que ficou entre 37 e alguma coisa. E aí eu com muito medo, e eu perguntei assim para uma amiga minha, eu falei assim, eu acho que eu tô com febre, o que você acha? Ela falou assim, vai medir a sua temperatura. Aí eu fui lá medir a minha temperatura. Quando eu medi a minha temperatura, deu 37,7. Aí eu falei assim, eita, não é normal, né? Passou de 37, eu já fiquei preocupada. Aí, o que aconteceu? Eu fui lá e medi escondida de todo mundo. E deu esse 37,7. Eu falei, meu Deus, será? Eu falei, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. E aí, eu vim pra casa, só que minha garganta tava mal. E eu não estava muito bem, estava com um pouco de dor de cabeça, tudo. E aí eu falei assim, bom, para todos os sentidos eu vou ficar em casa, porque no outro dia a gente ficou em casa por causa da pandemia. E aí eu resolvi ficar assim isolada. Aí fui, contei pro meu marido o que eu estava sentindo e ele, por incrível que pareça, falou que também não estava se sentindo muito bem. E aí, como vocês viram, ó, passei a base, vou passar mais um pouquinho só pra tampar aqui, tá bom? Gente, eu fui ver no espelho, estava uma coisa meio cagada, meio ruim, mas eu vi que não. E aí, o que eu senti? Então, como eu estava falando pra vocês, eu senti esses sintomas, né? Eu me senti muito quente por dentro, senti que eu estava com a garganta meio que arranhando e me sentia um pouco mole, cansada, tudo, essas coisas. E aí, eu fui, ver se eu consigo dar um jeito nessa sobrancelha olhando pro celular. E aí, o que aconteceu? Eu me isolei, como eu já falei pra vocês, falei pro meu marido, aí o meu enteado que mora conosco já desceu.
para casa da minha sogra. A minha sogra ficou tomando conta dele durante esses dias que a gente ficou isolado. E aí eu fiquei super com medo. Eu fiquei com muito medo, porque eu falei assim, gente, eu tenho bronquite. Se esse quadro evoluir, eu vou ter que ir pro hospital, vou ter que ir pro oxigênio e vou ter que ser entubada. Olha a loucura da cabeça da pessoa. Por isso que é bom a gente sempre estar revestida, a gente sempre estar orando e lendo a palavra. Por isso que eu sempre falo o poder da oração, o poder de ler a Bíblia e o poder de estar íntima com Deus. E aí eu fiquei com medo. Só que Deus, ele falou pra mim nesses tempos, né? Não fica com medo porque eu sou contigo. E eu pensei que era coisa também da minha cabeça. E eu falei, não, não pode ser. Porque um dia eu escutei um pastor falar que quando Deus fala com a gente sabe que foi Deus. E mesmo assim eu fiquei com medo. E aí, depois que Deus falou comigo, eu me tranquilizei mais, fiquei na minha e eu falei assim, na verdade, seja o que Deus quiser, né? Porque se Ele quiser que eu fique viva, eu vou ficar também. Se Ele não quiser que eu fique viva, eu também não vou ficar. Então não adianta eu ter medo. E aí eu venci o medo sendo desse jeito que eu tô falando pra vocês. Pronto, já dei um jeito na minha sobrancelha também. E aí, gente, em quanto tempo saiu o meu exame? Meu exame, eu fui pro pronto-socorro, que já fazia 5 dias que eu tava com sintomas. Aí eu fui pro pronto-socorro, aí eu falei pra moça, né, atendente, pra saber se eu podia fazer o exame lá. Ela falou que sim, se eu tivesse com mais de 5 dias. Eu falei que estava, aí ela falou que sim. Aí eu esperei aquela fila toda, porque vocês sabem que o pronto-socorro está muito cheio, está lotado de gente, a maioria do povo está com medo, mas estava lá. Eu e meu marido fomos, esperamos, eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu falei pro médico os meus sintomas, falei que estava com um pouco de falta de ar, mas que eu não sabia porque eu tinha bronquite. Então eu não queria falar uma coisa, antecipar uma coisa que eu nem sabia se era, né? Aí ele falou, tudo bem. Aí me falou pra mim tomar vitamina C, falou pra mim beber bastante água, ficar de repouso, ficar isolada, e se persistirem os sintomas, eu ir fazer o exame. E aí eu falei assim, mas e a falta de ar? Aí ele falou assim, eu vou te passar um remédio para falta de ar. Quando eu vi qual era o remédio que ele passou para falta de ar, era o mesmo remédio que eu tomo para falta de ar. Aí eu falei assim, meu Deus, o médico não me deu nem assistência. Eu acho um absurdo isso. E aí eu saí com aquela indignação na minha cabeça. Só que aí, a todo tempo, Deus estava cuidando de mim, mas eu não sabia. A gente só vai entender as coisas depois. Até esse médico, que não passou nada, nenhum antibiótico, a gente sabe que antibiótico, ele abaixa a imunidade. E aí ele não passou nada, só passou isso, vitamina. E falou pra mim tomar uma outra vitamina, que era de A a Z. E como eu já estava tomando, por causa da academia, eu continuei, né? Aí cheguei aqui, aí fui no mercado, aí a gente comprou bastante laranja, bastante limão, comprei mel. E todos os dias passei a tomar suco de 2 laranjas, 1 limão e mel pela manhã. Aí pela manhã eu fritava 3 ovos e comia também. E aí eu bebia bastante água. No almoço eu sempre tentava comer uma salada, uma verdura, comi abóbora, comi caldo de inhame. Gente, inhame é excelente para aumentar a imunidade. Se vocês não sabiam, vocês saibam agora. E eu vou trazer uma receitinha de caldo de inhame no próximo vídeo. E aí, gente, não sei se é no próximo, tá? Mas eu prometo que eu vou trazer a receitinha do caldinho de inhame. E aí eu comecei a me alimentar muito bem. E aí eu fiz repouso, mas enquanto eu estava aqui dentro de casa, isolada, sozinha, onde eu não poderia receber nenhum tipo de visita, só minha sogra que passava às vezes ali, falava oi, eu também. Mas, graças a Deus, Deus usou também a minha cunhada, porque eu não sabia que a gente podia tomar ivermectina. E como eles já sabem, porque eles sempre estão assistindo o vídeo, ela me veio aqui e falou assim, Luane, toma esse remédio. Eu falei, mas pra que é isso? Luane, toma. Aí eu peguei e tomei. E aí meu marido, quando chegou, tomou também. Depois de 15 dias era pra gente tomar de novo. Aí, quer dizer, eu fui na farmácia, comprei, né, uma cartelinha que vem com 4 e depois de 15 dias eu também tomei. E aí,
o que eu fiz enquanto não saiu o resultado. Comecei a fazer TikTok, comecei a fazer vídeo no YouTube, comecei a fazer Instagram. Primeiramente eu comecei a orar, eu orava muito, continuo orando, né, de manhã, de tarde, de noite. Eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a cantar louvores. E eu nunca pensei assim, né, depois que o medo passou, que Deus falou comigo sobre o medo, eu nunca pensei assim, ai meu Deus, não foi Deus que falou, não. Aí eu fiquei confiante e dei seguimento. Agora eu vou passar máscara de cílios e um lápis branco. Já passei o lápis de olho, já passei um rímel básico. E agora eu só vou passar um batonzinho, porque eu não vou sair. Tá bom, gente? Eu não vou sair, então eu só vou passar um batom e um blushzinho, né? Pra dar uma corzinha. Então, gente, foi exatamente isso. Aí, no 6º dia, eu fui fazer o exame aqui perto de casa. E aí, quando eu cheguei, eu tive que esperar lá fora, lógico, máscara. Muita gente tossindo que também ia fazer o exame, mas a gente esperou tudo lá fora. E eu orando, né, pra Deus, pra que desse negativo. Quando eu cheguei lá, me chamaram, eu cheguei, gente, o exame é horrível. Eles enfiaram o cotonete lá dentro do meu nariz e eu ficava puxando a cabeça porque pra mim já tava muito, mas ela tava enfiando cada vez mais. Quando eu pensei que tinha acabado, ela falou, eu falei, pronto, acabou? E ela falou assim, não, falta outro. Eu falei, meu Deus. E de novo a mesma sensação horrível. Aí, quando eu pensava que já acabou, eu falei, acabou? E ela falou assim, não, ainda falta na boca. Eu falei, Jesus Cristo, não saio daqui hoje. Aí, colocou na minha boca, ela falou, agora pronto, o exame fica pronto daqui a 15 dias. Então, quer dizer, se eu tivesse que piorar, já tinha piorado, porque eu não ia saber o resultado do meu exame, né? E aí, demorou 15 dias para sair o resultado. E esse tempo todo, em que eu me agarrei para me livrar do medo? Foi em Deus. Gente, não tem como a gente passar por uma batalha dessa sem Deus. Tanto essa doença, como o câncer, como outras doenças, como umas doenças que são menos, mas podem levar a se agravar. Gente, não tem como a gente enfrentar sem Deus. Por mais que você não tenha uma religião, por mais que você não seja tão apegado assim a Deus, nesses momentos você fica. Não era o meu caso, porque o meu caso eu já sou evangélica, glória a Deus por isso, mas eu, desde a pandemia passada, eu estou assim, como que eu posso dizer? Me apegando cada vez mais com Deus, tentando e me aproximando e buscando e fazendo de tudo para ser mais íntima que eu puder com Deus. Então isso me ajudou bastante, Deus me fortaleceu a todo tempo, Ele que me deu forças. E aí, o que eu senti quando eu peguei o exame, gente, que quando eu peguei o exame, eu fui assim, ó, vou pegar o exame. Faltava um dia para fazer um mês que já tava que eu tinha feito o exame. E aí eu fui pegar o exame e ela veio me dar o seu RG, por favor. Aí eu dei, né? Fiquei esperando lá, lógico, a gente tem que esperar. E aí ela veio assim pra mim e falou assim, Loane, aí eu fui. Oi, sou eu. Ela falou, Loane, você tá sentindo alguma coisa? Aí eu falei assim, não. Aí ela falou assim, por quê? Deu positivo. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu falei, não tô sentindo nada. Ela, porque se você tivesse sentindo, eu ia falar pra você passar pela médica. Aí eu pensei, gente, se depois de um mês eu ainda tivesse sentindo, eu acho que eu teria morrido. Aí eu precisei assinar as coisas e eu vim assim pra casa com esse exame, olhando para o exame e pensando, Senhor, como o Senhor é maravilhoso com a minha vida, como o Senhor é cuidadoso, porque o Senhor sabe que se eu pegasse esse exame antes, eu teria ficado louca, teria ficado com medo, teria achado que eu ia morrer. Mas o Senhor teve todo esse cuidado de não fez eu me importar com esse exame e agora eu peguei e posso dar glória a Deus, porque eu não tomei nenhum tipo de remédio, eu não tomei nenhum tipo de antibiótico, eu só me cuidei e me agarrei na minha fé, na fé que eu tenho em Deus. E glória a Deus, Jesus me curou, Ele me salvou e Ele fez com que eu perdesse esse medo. Vou passar um batonzinho aqui.
juntei com batonzinho. Gente, eu tô parando toda hora porque eu tenho que ir no espelho. Porque eu não... A câmera do celular não tá tão boa assim não pra mim me maquiar. E depois eu fico parecendo uma palhaça. Eu vou ter que ficar com essa maquiagem. Mentira, não vou não, gente. Se quiser eu tiro. Agora eu tô passando um pouquinho, já tá tudo quebradinho, mas eu tô passando um pouquinho de blush. Uma corzinha assim, né? Corzinha de saúde. E aí a minha maquiagem pra ficar em casa já tá pronta. E aí, depois disso tudo, eu fui levar o exame, todo mundo ficou sabendo, porque até o momento eu não tinha contado pra ninguém. Aí depois que o exame deu positivo, eu falei, gente, deu positivo. Aí todo mundo, nossa, Luane, graças a Deus que você não precisou tomar remédio, graças a Deus. Eu falei, gente, graças a Deus mesmo. Nossa, a diretora de onde eu trabalho falou glória a Deus. E todo mundo ficou, né, dando glória a Deus, porque eu não sabia que eu tava e também eu não tive muitos sintomas, glória a Deus. E todo mundo fala assim, ah, é porque o seu pode ter sido leve. Gente, eu acho que tudo vai da imunidade. Se a sua imunidade tá boa, eu acho que ela tem como combater o vírus. É o que eu acho, tá? Não sou enfermeira. Mas se a sua imunidade já tá ruim, aí vai agravar mais o seu estado. E eu acho isso, mas também eu creio num Deus que pode tudo. Ele nos livra de tudo e ele sabe em quais situações ele nos coloca, em qual situação nós vamos aguentar. Então eu creio que ele me colocou numa situação que eu iria aguentar e glória ao nome dele, louvado seja Deus, que eu aguentei. E aí depois disso, quando eu pensei que já tinha acabado, aconteceu o quê? Eu fiquei sabendo que meu avô caiu e quebrou o fêmur. E ele estava internado. Internado aonde? Em um hospital que só tem um monte de gente com Covid. Aí a minha preocupação foi, meu coração começou a acelerar e eu falei assim, Jesus, meu avô, porque ele tem 90 anos. E aí eu fiquei assim, não, eu vou precisar orar ainda mais. E eu comecei a orar pelo meu avô, orei, e lia a palavra, e orava, e assistia ministrações, sabe, essas ministrações que te encorajam. E aí eu falei assim, eu assistia muito a pastora Viviane Martinello. Se vocês puderem, vocês vão lá no canal dela, Viviane Martinello. E ela é de uma igreja chamada Abba Pai Church. Então, eu assisti muito. Eu conheci ela na pandemia do ano passado. E aí eu não parei mais de segui-la e de assistir as ministrações dela, do marido. E aí, teve um dia que eu não aguentei. Não consegui ser forte. Eu estava indo trabalhar, eu não falava pra ninguém. Assim, as pessoas que sabiam que o meu avô estava internado eram as minhas amigas que eu contava. Então, quer dizer, eu falava assim, ah, meu avô tá internado porque ele quebrou o fêmur, mas ele tá bem, ele só tá esperando a cirurgia. E eu contava assim. Só que dentro de mim não tava assim. Não tava com essa coragem toda que eu tava falando com as pessoas. Porque eu lembro que um pastor da minha igreja, o pastor Luciano, ele falou assim um dia, quando você estiver passando pela prova, não precisa ninguém saber, é só você e Deus. E Deus começou a me falar muito isso durante esse processo com o meu avô. Ele falava assim, é só, filha, não conta pra ninguém, não precisa, é eu e você, eu que posso fazer as coisas por você. E isso vinha muito na minha mente todos os dias. E todos os dias eu chamava minha mãe, mãe, como é que tá, avô? E ela falava assim, ainda tá esperando cirurgia. E alguém que tinha entrado antes dele, depois dele já tinha sido operado e ele ainda nada. Eu falei, Jesus, será agora que eu vou precisar ser mais forte do que eu tô sendo até agora? E aí veio uma vontade muito grande de chorar dentro de mim. Uma tristeza muito grande, porque eu achei que Deus ia levar meu avô. E aí ele chegou novamente pra mim e falou assim, filha, eu estou contigo. Esse mal não é pra morte. Eu estou contigo e não precisa chorar, porque chorar alivia algumas vezes, mas não vai adiantar. E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? É mesmo, Jesus, não vai adiantar. Então eu engoli o choro, levantei, fui pro meu quarto, orei novamente, li a palavra novamente e me fortaleci com as palavras que Deus me deu naquele dia. Então o que eu quero deixar pra vocês? Eu quero deixar pra vocês que não percam a fé em Deus. Por mais que Deus fale não para as nossas orações muitas vezes, nós precisamos aceitar o não de Deus. Luane, você fala isso com uma simplicidade. Gente, é que vocês não sabem de nada. Vocês não sabem, né, do meu testemunho maior. Eu tô contando desse.
Mas eu sei sim o que é você orar, pedir por uma cura e Deus falar que não vai dar cura. E ele vai levar alguém que você ama muito. E aí eu aprendi eu não fiquei assim, num momento, né, em todos os momentos, assim, quando acontece alguma coisa muito ruim, a gente questiona Deus. Mas, com tudo isso que aconteceu na minha vida, e agora mais do que nunca, eu estou entendendo os propósitos de Deus pra minha vida. Então, às vezes as pessoas me perguntam algumas coisas assim que eu não sei responder. E, na verdade, a gente não sabe de nada, quem sabe é Deus. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou mais responder por mim, porque na verdade eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 2 dias, 10 dias, 40 anos, eu não sei. Então toda a minha vida eu entreguei nas mãos de Deus e eu sei e eu creio que Ele fará o melhor para mim e que Ele tem o melhor preparado para mim. Mesmo que alguns dos meus sonhos ele fale que não, mesmo que algumas coisas que eu quero alcançar ele fale que não é a hora, para esperar mais um pouco. Paciência é uma coisa que às vezes eu não tenho muito. E muitas vezes a paciência ela me falta, eu vou falar a verdade para vocês, eu fico impaciente. Mas Deus tem se colocado toda vez e fala, filha, precisa ter paciência. Filha, precisa esperar, ainda não é a hora. Então o que eu quero dizer, deixar para vocês nesse tempo que a gente está vivendo difícil, onde muitas pessoas estão perdendo pessoas que muito amadas, né, muito queridas. Gente, tenha paciência e no sim ou no não de Deus, dê glória a Deus. Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas Ele sabe todas as coisas. E se Ele falou não para algum sonho, para algum propósito que nós um dia já pedimos para Ele, é porque Ele sabe de todas as coisas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like, curte, compartilha com alguém que você acha que esteja precisando, seja remédio, seja esse canal de bênção na vida de alguém. Leve palavras boas para alguém que esteja nessa situação difícil. Procure incentivar pessoas a procurar e a buscar a Deus. Não seja aquela pessoa pessimista que fala, um monte de gente está morrendo, com certeza está morrendo. Se afaste de pessoas assim, que essas pessoas não vão te levar para lugar nenhum. E amizade desse tipo, a gente não precisa. Tá bom? O seu amigo é Jesus e ele está do seu lado todas as horas, mesmo quando ele fala não. Quem quiser pode me seguir lá no Instagram também, tá bom? @LuanePereiraCoelho. E me segue lá, que eu posto várias coisas também que eu considero legais, mas tomara que vocês gostem. E compartilhe esses vídeos e não se esquece de se inscrever no meu canal. Tchau, tchau!